bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui com aquele vídeo já tradicional, né? De Mercadão da Bola. Beleza? Antes, né? De começar as notícias de Mercadão da Bola propriamente, eu vou passar 3 jogos aqui que eu acabei não passando, né? No último vídeo, quando eu trouxe jogos do fim de semana, que são os seguintes. Nesse sábado, quando vai sair esse vídeo, né? Às 5 horas da tarde, vamos ter Penapolense e Inter de Bebedouro, final do Campeonato Paulista Série A 4, 5 horas da tarde. Também às 5 horas da tarde, vamos ter a final do Sul-Americano Sub-17 feminino, entre Brasil e Argentina, 5 horas da tarde também nesse sábado. E 6 horas da noite, nesse sábado também, vamos ter o jogo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba, 6 horas da noite nesse sábado. Aqui é jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, beleza? Dito isso, vamos embora para as notícias do Mercadão da Bola. Ari Barros, executivo de futebol, foi demitido do CRB de Alagoas. Gente, aqui também Juan Jesus, zagueiro, né, que está jogando no futebol europeu, está fechando com o Atlético Mineiro, tá? Com o mais novo reforço. Bom, vamos lá, gente, por 7,5 milhões de reais, pelo que eu estou entendendo, o Vitória está comprando, o Vitória da Bahia, né? Em definitivo, junto à Portuguesa de Desportos, os jogadores René e Zé Vitor, beleza? Sapinto, acho que é Ricardo Sapinto, né? Não estou bem lembrado o nome todo desse treinador. Treinador português, já passou pelo Vasco da Gama e agora ele é o mais novo treinador do Paphos, do Chipre. Vamos lá, gente. Mais um jogador aqui conhecido fechou com o Feira da Bahia, clube da 2ª divisão do Campeonato Baiano. Estou falando do goleiro Sidão, com passagem pelo São Paulo, Botafogo, Figueirense. Bom, agora vai jogar no Feira da Bahia, tá? Aqui também o jogador, eu vou dar uma checada nesse nome, tá? Um pouquinho complicado para mim. Então, Claudinei Oliveira, treinador, foi demitido do Santa Cruz de Pernambuco. Para o seu lugar no Santa Cruz, quem foi contratado foi o Christian de Souza, ex-treinador do Amazonas, outro clube da Série C. O Santa Cruz foi lá e contratou o treinador. Beleza? Alan Al, treinador, foi demitido do Londrina, também aqui. Contratado para o seu lugar no Londrina, foi aqui o treinador Rogério Micali, campeão olímpico com a seleção brasileira, né? Conquistando a primeira medalha de ouro da seleção brasileira em Olimpíadas. Lá em 2016, o Rogério Micali é o novo treinador do Londrina, do Paraná. Wagner Balotelli, esse jogador, ele tinha saído do Santa Cruz de Pernambuco e foi oficializado, né, com o mais novo lateral, barra volante, ali do América de Natal, beleza? Aqui também o Bruno Henrique, né, finalmente teve sua renovação anunciada oficialmente pelo Flamengo até 2027. O atacante Bruno Henrique fica no Flamengo. Bom, gente, o atacante experiente Marcão, né? Já passou pelo Atlético Goianiense, pelo futebol de Goiás ele já passou ali, fez história, né? Pelo Atlético Paranaense também. Bom, o atacante Marcão fechou com o Sinop, clube hoje em dia da 2ª divisão do Campeonato Mato Grossense. É isso aí. Aqui também
o Phil Foden, jogador inglês, renovou contrato com o Manchester City até 2030. Bom, vamos lá, gente. O zagueiro Breno Calixto, que já passou pelo Náutico, pelo Santa Cruz, aqui em Pernambuco, fechou com o Guarani de Minas Gerais, beleza? Para o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Júlio Júnior Nascimento. Bom, esse é um jogador que foi contratado pelo Souza da Paraíba, gente. Mas ele veio do Serra Branca da Paraíba, outro clube, né? Como já falei aí, da Paraíba. E segundo regras da CBF, um jogador não poderia jogar por 2 clubes. Tem uma regrinha lá que eles colocaram, uma coisa bem complicada. E esses 2 clubes que estão disputando a mesma divisão do Campeonato Brasileiro, né, a 4ª divisão, devido a tudo isso que eu estou explicando, realmente não estou sabendo explicar muito bem, porque é uma regrinha meio chata, eu realmente não entendi muito bem, mas esse jogador, o Júlio Nascimento, não vai ficar no Souza, tá? Vai ter que retornar para o Serra Branca. É isso aí. O Retrô aqui em Pernambuco, gente, também está mudando de treinador, né? Também mudou de treinador durante a semana. O Gemerson Andrade, que vinha como treinador do Retrô, pelo que eu entendi ali desde o início do ano, né? Foi demitido após mais uma derrota do Retrô na Série D. E Roberto Fernandes, né, que já passou pelo próprio Retrô, pelo Náutico, pelo Santa Cruz, bom, por vários clubes, né? Roberto Fernandes é o novo treinador do Retrô para a sequência da Série D. Vamos lá, gente. Gilson Kleina, treinador, foi demitido, tá? Do Itabaiana de Sergipe. Bom, gente, o nome desses jogadores são esses nomes mesmo, tá? Pelo menos foi o que eu consegui pegar. O Kipré, que me parece que é um jogador francês, e o Choque Bom, me parece ser um jogador que já passou pelo Ajax da Holanda. Esses 2 jogadores são contratações do Ipswich Town, já para a próxima temporada europeia. Esse clube que subiu, né, da 2ª divisão para a 1ª do campeonato inglês. Bom, gente, o Juventude do Rio Grande do Sul contratou o lateral Aderlan, ex-Santos, Bragantino, Sport Recife, agora fechou com o Juventude. O Palmeiras saiu da Libra, beleza, gente? Tem a Libra e a Liga Forte União. Bom, o Palmeiras saiu da Libra, beleza? Não está em liga nenhuma no momento. Pablo Voivoda, treinador que estava livre no mercado, agora oficializado pelo Defensa e Justiça da Argentina. Quem estava lá no Defensa e Justiça foi o Mariano Sosso, treinador que foi cotado até para voltar para o Sport Recife, né? Ele que já foi treinador no passado do Sport Recife. Bom, saiu do Defensa e Justiça, pelo que eu entendi foi demitido, e o Pablo Voivoda, que estava no Santos, com passagem pelo Fortaleza, bom, agora assume o seu lugar lá no Defensa e Justiça da Argentina. Vamos lá, gente. O Sport Recife renovou o contrato aqui do lateral Augusto Pucci, da base, até 2027, com a opção de renovação para até 2029, tá? Hulk, o paraibano, saiu do Atlético Mineiro, vai ter uma festa de despedida, né? Para ele no Atlético Mineiro, coisa e tal. Mas ele fechou de fato com o Fluminense, já foi oficializado até 2027. Vai o contrato do jogador Hulk com o Fluminense. Vamos lá, gente. O Kestebar, me parece ser um clube da 4ª divisão do campeonato alemão, fechou a contratação do brasileiro Estevan, beleza? Não é aquele não, tá? É outro jogador que também se chama Estevan. Bom, aqui também, vou dar uma checada nesse nome aqui. Vamos lá, gente. Anderson Feijão, esse jogador que já passou pelo Asa de Arapiraca, por exemplo, né? Clube de Alagoas. Esse jogador fechou com o Manaus, tá?
clube de Manaus, na verdade. Clube do Amazonas, né? O Anderson Feijão, mais novo reforço do Manaus. Também aqui, o jogador... Eu vou dar uma checada nesse nome de novo aqui, que tá um pouquinho complicado. Vamos lá, gente. Darwin Núñez, jogador uruguaio, né? Com passagem pelo Benfica, pelo Liverpool, está atualmente jogando no Al Hilal da Arábia Saudita. Não deve renovar o seu contrato com o Al Hilal, não, tá? Ele deve ficar livre no mercado ao fim da temporada lá na Arábia Saudita. Ao menos essa é a informação. Inclusive, ele estaria abrindo mão de um salário milionário, de uma quantia milionária para cair fora do Al Hilal. Essa é a informação, gente. Bom, gente, Alexander Barbosa, tá? Esse zagueiro, de fato, está fechando com o Palmeiras. Só vai poder atuar, né, pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo. Mas ele está saindo do Botafogo e está fechando com o Palmeiras até 2029. É isso aí. Bom, falando agora do futebol alemão, gente. Vamos lá. Bom, gente, antes de passar tudo, não só do Bayern de Munique, né, mas do futebol alemão em si, mais precisamente do Borussia Dortmund também, que tem notícias sobre o Borussia, eu vou trazer mais duas notícias aqui relacionadas a outros clubes. O Atlético de Madrid está contratando por em torno ali de 40 a 45 milhões de euros o volante brasileiro João Gomes, cria da base do Flamengo, que foi rebaixado na Premier League com o Wolverhampton. Agora está chegando para o Atlético de Madrid. Deve ser oficializado nos próximos dias. Bom, Gabriel Meck. Esse jogador está renovando o contrato aqui com o Grêmio até 2000 e... Dá uma checadinha, tá? Aqui para não passar errado. Pera aí. Pronto, gente, cheguei ali. O Gabriel Meck, né, esse jogador cria da base do Grêmio, que interessa a vários clubes da Europa. O jogador deve ter em torno de 17 para 18 anos. Ele renovou o contrato com o Grêmio até 2031. Beleza? Olha, quem conseguiu também a renovação até 2031 aqui foi a TNT, canal fechado, né? Com a organizadora da Liga dos Campeões da Europa. Beleza? Então a TNT vai permanecer transmitindo a Liga dos Campeões até 2031. É isso aí. Bom, na TV fechada, né? E é o que parece também no YouTube. Eles vão reservar jogos para serem transmitidos no YouTube também, segundo a informação, né? Eu não tenho informação aqui se o SBT vai permanecer transmitindo a Liga dos Campeões a partir da próxima temporada. Isso ainda, pelo que eu pesquisei aqui, não foi definido. Beleza? Bom, passando aqui notícias diretamente do futebol alemão, gente. Vou começar pelo Borussia Dortmund, né? Que tem jogadores saindo do clube. É isso aí. O Oscan, também aqui Brandt, esses dois jogadores estão saindo do Borussia Dortmund, mas, ao que parece, não vão se aposentar. Mas o Zurli, né? Niklas Zurli. Bom, esse zagueiro com passagem também pelo Bayern de Munique, tá? Passou muito tempo no Bayern de Munique. Depois foi para o Borussia Dortmund. Tá um bom tempo lá também. E esse zagueiro, devido à quantidade de lesões, parece que ele teve agora ruptura muscular. Já é a terceira lesão séria que esse jogador tem na carreira. Ele resolveu se aposentar do futebol, gente. Lembrando, esse jogador também já atuou um bom tempo pela seleção da Alemanha, tá? Chegou a disputar a Copa do Mundo pela seleção da Alemanha. Bom, gente, falando diretamente do Bayern de Munique, vamos aqui passar um panorama. Primeiro, antes de passar a escalação, tudo mais, para o jogo contra o Wolfsburg nesse sábado, né? Pela Bundesliga. Bom,
Jogadores que devem sair do Bayern de Munique. 3 aqui estão confirmados e um deve também possivelmente sair do clube. Beleza? E alguns outros aqui que pode ser que aconteça. Bom, Goretzka. O Leon Goretzka eu já trouxe aqui em vídeos passados, também de Mercadão da Bola. Esse jogador não vai ficar no Bayern de Munique para a próxima temporada. Segundo informações, ele estaria acertando com o Milan da Itália. Tá? Rafael Guerreiro, né? O Guerreiro, o jogador português, ele que está há um bom tempo no Bayern de Munique, né? Acho que há uns 3 anos já. Passou muito tempo também jogando pelo Borussia Dortmund e vai ficar livre no mercado, gente. O Bayern de Munique resolveu não ficar com esse jogador, que é um polivalente, né? Tanto joga de volante, quanto de meia, quanto de lateral esquerdo, direito, até de zagueiro, ele já atuou no Bayern de Munique, para ser bem sincero. Bom, o Nicolas Jackson, eu já havia citado para os amigos em vídeos anteriores que dificilmente ele ficaria no Bayern de Munique. O Bayern de Munique, eu já também disse isso, já havia oficializado, e tem clubes até da Arábia Saudita querendo o jogador, tá? O Nicolas Jackson, segundo informações. Outros que podem sair, gente, do Bayern de Munique. O Kim Jae, o zagueiro coreano, sul-coreano, e o Alphonso Davies. Vamos explicar caso a caso. O Kim Jae, ele já há um bom tempo no Bayern de Munique ele já está há 2 ou 3 temporadas, e nunca foi um titular incontestável, nunca foi aquele jogador acima de qualquer dúvida, não, nunca conseguiu se firmar dessa maneira, como ele se firmou na Itália, jogando no Napoli, onde, além de ter sido campeão italiano com o Napoli, fazendo uma coisa histórica, há muito tempo que o Napoli não era na época, ele ainda foi considerado o melhor zagueiro do campeonato italiano, tá? Então, assim, é um jogador de recurso técnico, mas acabou que não colou no Bayern de Munique, gente, não da maneira como se esperava. Mas não é certo que ele vai sair do Bayern. É certo que o Bayern de Munique olha ele como uma opção de venda, tá? Justamente porque o vendendo vai contratar outro zagueiro, tá? Bom, sobre o Alphonso Davies, por que eu citei esse jogador? O Alphonso Davies renovou o contrato com o Bayern de Munique nessa temporada, que estamos ainda, né, na Europa, e renovou por mais 2 ou 3 anos, nem me lembro mais. Bom, ganhando um salário gigantesco, ele tinha voltado de lesão, estava atuando, né, mas nessa sexta-feira, o Alphonso Davies teve mais uma lesão, gente. Estourou o joelho. Possivelmente está fora da Copa do Mundo pela seleção do Canadá. Não joga também, possivelmente, pelo Bayern de Munique nessa temporada. O Bayern só tem mais 3 jogos a fazer. Ele não deve mais jogar pelo Bayern de Munique nessa temporada. Como eu falei, tem contrato. E, bom, o que acontece? Clubes da Arábia Saudita olham para o Alphonso Davies. E o Bayern de Munique, apesar de ter renovado o contrato com o jogador, não olha para o jogador como um jogador invendível. Não chega a ser isso, tá? Então vamos aguardar para ver o que será feito desse jogador. Bom, se eu tivesse que apostar, ele vai permanecer no Bayern pela importância dele para a equipe. De fato é muito grande. O problema do Alphonso Davies tem sido as lesões que têm sido graves e duradouras. Esse é o problema. Beleza? Vamos aguardar. Fato é, gente, que o Bayern de Munique deve contratar, tá? Com a saída desses jogadores todos aí, já se fala em nomes que o Bayern de Munique estaria de olho, alguns negativos, alguns que o Bayern de Munique nega, no caso, né? E outros que não. Vamos lá. O Gordon, esse jogador inglês, ponta do Newcastle. O problema é que o Newcastle quer em torno de 90 milhões de euros, 90 milhões de libras, tá? Ali pelo jogador Gordon. E o Bayern de Munique não está disposto a pagar esse valor, né?
Então tem essa situação, mas sim, há um contato do Bayern de Munique com o jogador, com os empresários do jogador, e sim, há essa possibilidade desse jogador chegar para o Bayern de Munique. Tá? Vamos ver se vai chegar mesmo. Outro jogador que foi citado foi o De Ketteler. Esse jogador é belga, já passou por Milan, Atalanta, Clube Bruges da Bélgica. É um meia, gente. Faz uma ponta, faz a outra ponta também. É um multifuncional. Mas, bom, nada com nada. O Bayern de Munique não confirmou, nem passou perto disso, tá? Então, nada com nada, gente, para ser sincero com os amigos. Outra situação também aqui foi do Tomás Araújo. Esse jogador do Benfica, se muito me engano, é português. É um zagueiro que faz as duas laterais, tá? Atua inclusive mais como lateral, mesmo no Benfica. E como o Rafael Guerreiro está saindo? Como o Davis tem essas lesões, esses problemas de lesão, então possivelmente o Bayern de Munique contrataria justamente para isso. Um jogador que atenderia tanto como zagueiro, quanto também nas duas laterais, um multifuncional. Que é bem o estilo do Bayern de Munique, né? Contratar esse tipo de jogador. Faz mais de uma função. Bom, são jogadores ligados ao Bayern de Munique, gente. Outro que eu não falei, né? Aí foi o... Como tem muita notícia, né? Eu estou tentando separar aqui por parte. Sven Uras, ou Urras, como prefiro. Esse goleiro tá no Bayern de Munique, gente, há um bom tempo. Eu sempre achei ele um bom goleiro, tá? Sempre foi reserva do Neuer há muitos anos. Muitos anos não, vá. Faz anos que tá no Bayern de Munique, não sei se muitos. O Bayern de Munique renovou por mais uma temporada com ele, né? Para essa temporada, no caso. Mas é possível que ele não fique no Bayern de Munique para as próximas temporadas. É possível que ele saia do clube ao final dessa temporada europeia, quando terminar. Beleza? Dito isso, gente. Dito isso, só explicando também que o Neuer... Oi, Ítalo, mas tu disse que o Neuer renovou? Tu falou isso aí no vídeo do Mercadão da Bola passado, mas eu não vi essa notícia em canto nenhum. Gente, o que acontece? O Neuer está renovando sim com o Bayern de Munique. Não assinou ainda, mas está renovando com o Bayern de Munique por mais uma temporada. O Konrad Laimer é outro jogador também que houve uma informação que saiu nessa sexta-feira, que eu vou tratar como, por enquanto, pode ser e pode não ser verdadeira, essa notícia. Eu não consegui a confirmação. Que o Laimer possivelmente vai sim renovar com o Bayern de Munique. Estava tudo parado, estava tudo sem uma definição. Segundo um veículo de comunicação, o Laimer estaria renovando o contrato com o Bayern. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer mesmo, tá? Gente, provável escalação do Bayern de Munique para o jogo contra o Wolfsburg pela penúltima rodada do campeonato alemão. Nesse sábado, 1h30 da tarde, na casa do Wolfsburg, né? Vale dizer. Bom, a escalação que os sites estão indicando é a seguinte. O Jonathan Urbi no gol, então o Neuer seria poupado no caso. O Stanisic na direita. O Kim Jae e o Jonathan Tah na defesa. Eu vou explicar o porquê. O Ito na esquerda. Por quê, gente? Aqui seria o Alphonso Davies. Provavelmente, porque os sites estão ainda meio que desatualizados, indicando Alphonso Davies na lateral esquerda aqui, mas ele machucou, né? Então não vai para o jogo. Então, possivelmente, o Ito, que faz essa função, e até faz bem, deve ir para a esquerda aqui, ou até, se voltou de lesão, o Bishop, tá? Possa ser que seja colocado para aqui. Acho que o Laimer vai ficar no banco. Tem para mim. Goretzka e o Ndiaye, né? Esse garoto da base aqui, senegalês, deve atuar como segundo volante aqui. Kimmich sendo poupado, portanto, e Pavlovic, segundo essa escalação. O Lennart Kau, na verdade o Rafael Guerreiro, né? Na meia, Lennart Kau por uma ponta, Luiz Dias por outra e Nicolas Jackson centralizado.
Bom, gente, essa é a escalação que os sites estão indicando. Vamos aguardar se vai haver tanto jogador poupado assim, beleza? Lembrando mais uma vez, o Bayern de Munique tem esse jogo contra o Wolfsburg, depois o último jogo da Bundesliga, na última rodada lá contra o Colônia, na Allianz Arena, e no final de semana seguinte, porque são 3 finais de semana. Nesse final de semana, o Bayern pega o Wolfsburg fora de casa. No outro final de semana, pela última rodada do campeonato alemão, o Bayern de Munique pega o Colônia dentro de casa, na Allianz Arena. E no final de semana seguinte, lá no dia 23 de maio, um sábado, o Bayern de Munique decide a Copa da Alemanha contra o Stuttgart, beleza? Em jogo que vai acontecer em Berlim, né? Lá na Arena de Berlim. Acho que é o Estádio Olímpico de Berlim, bom, não estou lembrado. Mas é a Arena de Berlim que vai receber a final da Copa da Alemanha entre Bayern de Munique e Stuttgart, beleza? Bom, galera, gente, antes de acabar o vídeo, eu tô ouvindo muito barulho em relação ao PSG tá em outro patamar em relação ao Bayern de Munique, porque eliminou o Bayern de Munique, e não sei o que, é o maior time da Europa, é um troço da Europa, é aquilo outro. Olha, eu concordo que o PSG é um ótimo time, uma excelente equipe, mereceu, como eu falei no vídeo anterior, né, lá quando comento o jogo, ter passado pelo Bayern de Munique pelo segundo jogo, tá? Não pelo primeiro, mas pelo segundo, na minha opinião, o PSG mereceu ter passado. Mas, gente, nos 2 jogos, se os amigos forem parar para analisar os 2 jogos, entre Bayern de Munique e PSG, parelhos. Olha, 3 jogos entre Bayern de Munique e PSG na atual temporada europeia. Uma vitória do Bayern de Munique na casa do PSG, lá na fase de Liga, vitória por 2-1. Uma derrota do Bayern de Munique na casa do PSG, na semifinal da Liga dos Campeões, por 5-4, que poderia ser muito bem um 5-5, ou um 4-4, ou até um 6-5 para o Bayern de Munique, pelas chances que os dois tiveram no jogo. E no jogo da volta, na Allianz Arena, foi 1-1, tá? Então, assim, jogos equilibrados. O PSG passou por um gol. Então, equilíbrio. Então, assim, gente, eu entendo se querer colocar o PSG num patamar muito acima do Bayern de Munique para dizer que o PSG está num nível absurdo, mas foram jogos equilibrados. Parabéns ao PSG por ter passado. Mas, sinceramente, para mim o Bayern de Munique não ficou devendo de nada, não. E dizem até que foi prejudicado pela arbitragem, tá? Mas como eu não gosto de entrar nesse mérito, não vou. Pelo contrário, vou mais uma vez dar parabéns ao Bayern de Munique pela temporada que está fazendo. E é isso, gente. Vamos seguir em frente. Parabéns ao PSG também, que chegou na final da Liga dos Campeões. Bom, abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí. Bom final de semana para geral. E foi! Bom, galera, eu já me esquecendo, né? Fechei o vídeo, mas eu me esquecendo aqui de dar meu pitaco, né? Sobre o que vai ser esse jogo aí entre Wolfsburg e Bayern de Munique. Passei tanta notícia do Bayern que realmente passou batido por mim a análise aí do que eu acho que vai ser o jogo. Bom, eu já falei que o jogo vai ser na casa do Wolfsburg, tudo isso. Gente, o Wolfsburg está brigando contra o rebaixamento. Será que eles vêm para cima do Bayern? Será? Bom, só acho que sim, né? Até tô ironizando, gente, porque é fato que eles vêm para cima. É fato que eles vão jogar para cima, certo? Isso é uma lógica de raciocínio. A minha questão toda, que torço que não aconteça, é um Bayern de Munique desligado. É um Bayern de Munique qualquer coisa, partindo para o jogo como se fosse nada. Feito, por exemplo, foi parte do jogo contra o Heidenheim, na rodada passada do alemão, contra o Mais, no primeiro tempo, quando toma 3-0. Eu espero que isso não aconteça de novo. Espero que o Bayern entre ligado. E por quê, gente? Cara, é o campeonato alemão, você está jogando as últimas rodadas, está se preparando para jogar a final da Copa da Alemanha. Então, sim, é hora de você jogar bola. É hora de você procurar jogar futebol. Joga o seu futebol. É aquela história de não se auto-sabotar. É isso que eu espero que o Bayern não faça, que o Bayern jogue bola, vai encarar o jogo como tem que ser. Um jogo difícil, um jogo complicado, na casa do adversário. Ah, mas é campeão e papapá e ppp. Gente,
Não é assim que funciona. Um jogo de futebol você leva a sério e tenta sempre em busca da vitória. Esse sim é o maior respeito que você pode dar a um adversário. Beleza? Bom, galera, agora sim. Peço like e fui.